Pessoal, estou aqui com o Gustavo Castro. E aí, irmão, tudo certo? Como sempre, um prazer, irmão. Diretamente de São Paulo, veio aqui para uma cidade muito melhor. Balneário Camboriú. Mas, ó, brincadeiras à parte. Gustavo, hoje eu queria conversar um pouco com você sobre uma das coisas que, na verdade, salvo engano, foram um dos primeiros tópicos que a gente bateu em call, que era sobre comunidade, sobre ambiente. Ele já tá rindo que ele já sabe onde eu quero chegar. Você falou, puxa um tema aí, eu já pensei em um. Mas falando sério agora, a gente fez essa call na época, eu acho que foi quando? 24, velho? 24. 24, né? 24, agosto de 24. Eu lembro que foi o seguinte, na verdade, até lembrar essa história. Você me chamou, acho, aí a gente trocou uma ideia, aí você me deixou no vácuo. Deixei mesmo. Aí eu falei, porra, bicho. Aí eu acho que eu mandei alguma mensagem no Instagram, porque eu acho que você tá curtindo a coisa minha, não me respondeu. Eu falei, que porra é essa? Caralho, né? Inclusive, ó, fica a dica, pessoal. Às vezes a pessoa não te responde no WhatsApp, vai lá incomodar no Instagram. E aí você falou pra mim, pô, acho que era um outro número, alguma coisa assim, me passou seu número e a gente conversou. Aí a gente foi ver a questão da mentoria e tal, enfim. E uma das primeiras calls que a gente fez ali, que eu trouxe pra você, foi sobre comunidade. Certo. Qual que você acha que hoje, velho, é a importância de um ambiente, de uma comunidade, dentro de um negócio, de uma consultoria, seja como for, assim, de um produto, igual, por exemplo, a Darkside? O que você acha que fundamenta? Eu acho que pensando do aspecto de consultoria, para os profissionais que estiverem assistindo, eu acho que do aspecto de consultoria, quando a gente pensa... Porque eu acho que a comunidade, dentro do aspecto de consultoria, é uma das coisas que distingue o que seria um commodity, por exemplo, na minha concepção. Sim. Então, quando a gente pensa em consultoria do ponto de vista de o cara vai entregar, beleza, um treino, uma dieta, pedir para o profissional ser capaz de criar uma comunidade entre os alunos, na minha concepção, é uma das coisas que tira o ar de não ser algo o mesmo. Um diferencial. Um diferencial. Perfeito. É interessante essa questão, né, de comunidade, que ela cria um ambiente. Qualquer ambiente, ele tem complexidades. Vamos dar um exemplo. Eu vejo que muito equipara-se o Brasil com outros países em relação à segurança, etc, etc e tal. Perfeito. Qual que é a sua visão sobre, por exemplo, a gente vai chegar num tema legal, mas eu comparar um país que tem, sei lá, 200 milhões de habitantes com um país que tem, sei lá, 6 milhões, 10 milhões de habitantes. O controle dessa comunidade, você acha que a gente consegue chegar no mesmo resultado de controle? Essa é a minha primeira pergunta. Isso é bom. Você sabe, né? Cadê o tabuleiro de xadrez? Mexi nas peças, é um safado. Não, eu tô perguntando. Do ponto de vista estatístico, óbvio, quanto maior o N, mais difícil fazer o controle. Então a homogeneidade começa a ficar um pouco mais complexa. Concordo. Não, legal. Não, eu tô perguntando só. Não, mas a gente vai chegar lá. Por que eu tô fazendo essa pergunta pro Gustavo? Porque assim, eu trabalho hoje, sou mentor, como vocês sabem, vocês estão no meu canal, e eu falo muito sobre horizonte temporal. Eu não uso essa palavra toda hora, né, com todo mundo, mas o Gustavo já usei com você, já falei. Já. Então assim, em algum momento do seu negócio, e eu já falei isso pro Gustavo, ele vai ter complexidades do crescimento. Quem não tem complexidade com crescimento, não tá crescendo negócio. Fato. Crescimento implica isso. Então, por que eu falo sobre ambiente, sobre a comunidade? Porque ela é um elo de diferença, igual o Gustavo citou, de fortalecimento, só que a capacidade de gestão de uma comunidade, ela é algo extremamente difícil. O que você acredita que hoje pode ser feito para quem está crescendo um negócio com comunidade, tal qual a Darkside hoje cresce com uma comunidade de profissionais ali muito bacana, que mitiga um pouco como que essa comunidade continua crescendo com saúde, de uma forma, enfim, bacana, com intensidade a mesma. Você acha que é possível sempre manter essa intensidade? Qual que é a sua visão em relação a isso? Tá, vamos lá. Bom, pessoal, quando eu comecei a conversar com o Luiz em 2024, agosto, Agosto. Foi quando ele deu a ideia pra mim de a comunidade da Dark ser um diferencial. Eu lembro disso até hoje. Sim. Que você trouxe a ideia de criar, de trazer... Porque antes a Dark sempre gerou muito ao meu redor. E você trouxe você não disse com essas palavras, mas foi o que eu consegui entender de que Sim.
A partir daquele ponto, era necessário que a Dark gerasse em torno dos treinadores. Tirar o meu papel como 100% coadjuvante e entregar um pouco de atenção para justamente criar uma comunidade entre os treinadores onde eles tivessem orgulho de fazer parte. Isso, é só apontando que é legal que você trouxe isso. Foi mais a nível de negócio, só pra Exato. galera entender. Porque se o negócio fica só com a sua cara, pensando em longo prazo, em algum momento, vocês vão entender por quê. Quem não entender é porque não vai chegar nesse momento, tá tudo certo, que é perigoso. Mas, enfim, continue. E aí, quando a gente começou a estruturar essa questão de comunidade, que você deu as ideias de como a gente poderia fazer, de outros produtos físicos, a questão da comunidade entre os treinadores, mais encontros ao vivo, trazer mais essa questão de comunidade, Experiência maior, né? experiência maior, poder fazer essa transição de bastão, né? Que hoje que eu imagino, eu passar a bastão para outra pessoa, esse treinador passar o bastão para outro treinador e ir levando isso a longo prazo. Dentro daquela época, quando você me falou aquilo, você falou assim, tenha paciência porque isso é longo prazo. Eu lembro que você falou isso pra mim. Sim. Isso é um jogo de longo prazo. Então, acho que o primeiro ponto talvez eu vejo que muitas pessoas querem criar uma comunidade, só que elas querem criar isso do dia pra noite. E elas tentam fazer coisas, manobras muito grotescas, quando na verdade, a gente falou isso em 2024, hoje a gente tá em 2023, a gente tá quase chegando em agosto, a gente tá em abril. Quase 2 anos aí. Quase 2 anos, e eu vejo que hoje eu tô começando a colher os frutos disso. Então foram 2 anos martelando todos os dias naquilo, alinhando o que a gente tinha falado, escolhendo um caminho e trilhando aquele único caminho, igual você sempre falou, escolha uma caixa de leite. E vai nela. E vai nela. Então foi o que eu tentei fazer dentro da comunidade, escolher pilares que eu sei que conectavam entre os treinadores, o que eles achavam que era o grande final, o final do arco-íris. Então estudo sempre em primeiro lugar, nunca abdicar do estudo como uma rotina e de preferência a prioridade dentro do dia. Tanto que se você for no Instagram da Dark, todo mundo posta uma xícara de café, estudando de manhã. Isso é unânime. Escolher poucos pilares pelo qual conectavam os treinadores e se manter nisso todo santo dia por muito tempo. Cara, e vem dando muito certo. Essa é a realidade. Hoje eu acho que a nível Brasil, cara, eu não consigo pensar dentro dessa área, dentro desse mercado, tá? Tem outros profissionais que têm também plataformas, que têm, enfim, negócios em relação a cursos de treinamento, pessoas que até são conhecidos nossos, amigos, né, 100%. digamos assim, 100%. e são excelentes profissionais. Só que eles não têm esse viés, cara. Não sei se você já notou isso. Ninguém tem. Às vezes o cara, beleza, ele até, tipo, pô, tem um Instagram maior, né, tá há mais tempo na pegada também, mas ele não tem isso. E eu acho que isso traz, primeiro, aquela questão da proposta única de valor em relação a você ser membro, ser pertencente do movimento, e traz também o que é basicamente uma legião de pessoas que viram discípulos daquilo que você prega dentro da própria Dark Side. O que para o profissional eu vejo que é um amparo técnico importante e é um ambiente também fundamental, porque o cara se mantém constantemente em atualização. Por que eu puxei esse gancho sobre ambiente, sobre comunidade? Porque eu vejo que o que trava às vezes o cara que já sabe vender, já tem um processo comercial estruturado, já tem, enfim, uma boa produção de conteúdo também, né, atrelada a esse movimento, expandir é a questão de conseguir gerar essa comunidade. E esse, ao meu ver, é um step que demanda tempo, igual o Gustavo falou, pô, são 2 anos para ter uma consolidação. Só que é engraçado, né? 2 anos no digital parece bastante, né? Você pega no físico, às vezes o payback de uma empresa De 3, 4, 5 anos. 5 anos para cima. Então, assim, é bem interessante a gente ver esse tipo de movimento. Mas uma das coisas que eu queria entender também, o quanto que você visualizou desse movimento no início, que você esperava, e o quanto que ele, de fato, se concretizou. Dentro de expectativa, abaixo de expectativa, supriu a expectativa ali. Teve coisas que você falou, pô, cara, não imaginava vivenciar isso talvez nesse curto prazo. Como é que foi? Boa. Eu acho que quando você instigou aquilo pra mim em 2024, eu lembro que quando você falou aquilo, e eu vi uma aula que você falou, que você introduziu a parte do branding. A aula de criação de marca, acho que é, né? Exato. Essa aula é bem legal. Exatamente. Foi aula de criação de marca, e você, dentro da aula, você trouxe o livro do Primal Brand, do Patrick Halon. É o livro dele e o Emily Durkheim também usa muito. Você tava nessa aula, Ana? Tava? Acho que tava, né? Eu lembro.
E aí você traz, por exemplo, exemplos como Starbucks, como Nike. E você trouxe um exemplo que, pra mim, ficou muito marcado, que é o exemplo da Harley Davidson. Boa. Nossa, ele lembrou mais que eu da aula. Porque aquilo, pra mim, é um dos melhores exemplos de Verdade. comunidade. Ah, é massa, né, cara? De todo mundo tendo o mesmo princípio, usando a mesma roupa, o mesmo linguajar, gostos similares, fazem a mesma coisa. Então, aquilo pra mim ficou na minha cabeça. E aí entra uma coisa que eu sempre raciocinei muito, e inclusive já debati, que é a questão de autoeficácia. Porque por mais que naquele momento, quando você falasse aquilo pra mim, eu não conseguia visualizar isso, porque pra mim era algo muito difícil de ser feito. É, mas é mesmo. É muito, é muito difícil de ser Isso ele feita. tá certo. Só que aí volta pra mim do tipo assim, que quando a gente conversou sobre isso, a mensagem que eu fiquei final é, porra, a última coisa que eu quero é que a Dark Side seja um curso. Perfeito. Eu não quero que a Dark Side seja um curso. Porque curso, todo mundo tem. Exato. Então, quando você trouxe aquilo pra mim, eu falei, tá, eu vou focar menos, igual você sempre falou, a Dark Side ela já tem muito conteúdo. Foque menos no conteúdo que tem ali e busque maneiras de conectar as pessoas, busque maneiras de conectar os treinadores. Então, por mais que eu não conseguisse visualizar o que ela é hoje, porque eu sabia que ia ser muito trabalhoso, não faria sentido nenhum pra mim desistir simplesmente porque eu ia fazer o quê? Eu ia focar no curso? Era o seu propósito ali, Era o meu né? propósito. Então, eu acho que eu não conseguia visualizar o que tem hoje, e eu acho que talvez a maioria dos treinadores fique com aquela sensação do tipo assim, estou correndo atrás do meu próprio rabo. E eu percebo isso conversando com muitos deles, do tipo assim, tô correndo atrás do meu próprio rabo, todo dia parece que eu tô correndo em círculos. Mas eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que falta muito disso, que eu acho que é essa questão da caixa de leite. Demais, cara. A gente pode. Vamos fazer um vídeo só sobre isso? Vamos fazer um vídeo só sobre Ó, isso. antes de continuar, ô Denner, se der pra você abrir a porta que tá quente, fala pras meninas segurar um pouco, falar um pouco embaixinho, só porque senão a gente vai morrer aqui, né, mano? Eu já tô quase numa ligado. estufa aqui. É, se eu tô com calor, explica a situação pra elas. Tá muito quente. Se puder falar em libras. Não, mas tá muito quente, velho, tá muito quente. Ó, tô no meio do vídeo aqui. Tá muito quente, velho, tá muito quente. Mas a gente vai trocar de escritório, vai ser mais fácil. Bom, uma coisa que é importante, cara. Queria saber se você já passou, e eu posso dar meu relato sem problema, por uma decepção em relação, por exemplo, poxa, cara, você cria uma comunidade, você cria um vínculo. Uhum. Você seleciona pessoas para estarem ali, você entrega o seu melhor, né? Já chegou a se decepcionar com pessoas que já entraram na comunidade? Como que você lidou com isso? E se você pode dar uma dica para alguém, porque eu acho assim, a gente tá falando as coisas boas de comunidade. Sim, E tem os aspectos que são negativos também, sim. né? Eu acho que volta muito naquilo que eu falei pra você em 2024, que é, não importa o quão próximo eu me sinta de você, eu sempre que você falar alguma coisa pra mim, eu vou ouvir, e eu sempre vou tentar tirar o máximo de aprendizado disso. Não é porque a gente é mais próximo, não é porque a gente conversa quase todo dia, que pra mim os momentos... Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não é por isso que os momentos vão se tornar menos importantes ou vão ter menos valor. Claro. Então, eu acho que, mais uma vez, volta de que eu acho que hoje as pessoas elas têm uma incapacidade de demonstrar o que, na minha visão, é o aspecto principal de maturidade do ser humano, que é gratidão. Eu acho que, tipo assim, hoje todo mundo aprende com todo mundo. Claro. E eu acho que eu percebo que pro profissional de educação física, ele chegar, apertar a mão da pessoa e falar assim, muito obrigado por tudo que você me ensinou, aprendi muito com você, eu concordo com muitas coisas que você acha certo, discordo de outras, vou seguir num outro caminho, mas você me ensinou muito, você mudou a minha vida, me trouxe aspectos que eu nunca conseguiria pensar sozinho, muito obrigado. Eu acho que parece que o profissional, pelo menos do nosso meio, ele é incapaz de fazer isso. É loucura isso, né, cara? Ele acha que ao fazer isso, ele vai estar se diminuindo, sendo que, na verdade, na minha concepção, é o sinal de maior maturidade que alguém pode ter. E eu acho que a pessoa saber agradecer ao outro, o que ele ensinou, o que ele mudou na vida dele, e parece que, por profissional de educação física, parece que isso é desmérito. Parece que ele dar crédito para outra pessoa é quase que um crime. Porque, eu não sei, parece que desmerece na cabeça dele. Então, acho que muito dessa geração de comunidade me trouxe isso. Eu percebo que eu percebi ao longo do tempo que acho que volta muito naquilo que a gente conversou, que parece que a pessoa ela tem vergonha de dizer que ela aprendeu com você.
Olha o que aconteceu. Igual, novamente, transparência é um princípio, eu sempre vou prezar por isso. Um mentorado meu, ex-mentorado agora, que entrou na mentoria na época, o cara tava com dívida, sabe, bem complexa a situação. Na época a mentoria era outro ticket, e nós fizemos uma entrada pra ele, tipo, super bacana pra ele conseguir. Esse cara saiu ali daquele resultado dele ali, menos de 5 dígitos e todo ferrado, pra bater mais de 70, 80 mil no mês. E beleza, fez a mentoria e tal, renovou a mentoria, na época eram 6 meses e tal, daí renovou, fez mais um ano. E no meio do processo, olhou pro lado, né, não seguiu o princípio da caixa de leite, me perguntou, falei, cara, não faça. Aí o cara, não, foi lá e fez. Aí o que aconteceu? Deu errado. Aí voltou meio que reclamando, né? Eu falei, ué, peraí. Daí ele percebeu, pô, na verdade não tem nada a ver, realmente, se for pra não fazer. Se realinhou, deu o horizonte, voltou a crescer. Ah, feliz, bacana, legal. Aí deu uma sumidinha. Aí fiquei sabendo que ele pegou e um cara veio me pedir mentoria. Aí ele tinha dado. Ele falou, pô, fiz mentoria com fulano. Eu falei, pô, mas é meu mentorado, não faz sentido, não tô entendendo. Aí, pô, não pode, né, cara? Contratualmente, isso daí é um processo, inclusive, né? Enfim, mas, não, pô, não foi por querer e tal, só ajudei a pessoa e tal. Mas cobrou, né? Porra, ok, né? Beleza, deixei, né? Hoje eu não deixo mais, mas enfim. Ok, quero o bem da pessoa. Foi lá, continuou tendo resultado. Aí chegou no momento em que, acabando o vínculo, né? Aí eu fui mandar uma mensagem perguntando, pô, e aí, irmão, tal, não sei o quê. Queria conversar com você, ver questão de renovação, né? Mais um ciclo aí com a gente, etc. Aí ele mandou bem assim, bom dia, Luiz, não tem interesse. Foi isso. Então, assim, talvez eu tenha gerado pro cara, deixa eu pensar aqui, no mínimo, assim, mais de 10 vezes o que ele investiu. Talvez eu tenha não processado o cara quando eu podia processá-lo, mesmo ele sendo antiético. Talvez eu tenha feito uma série de coisas. E talvez ele mande uma mensagem se ele ver esse vídeo, mas já quero deixar claro que tá tudo bem. Eu nem vou gastar minha energia respondendo. Mas qual que é o fato em relação a isso? O fato é, a falta de, no mínimo, você chegar e falar bem assim, cara, irmão, obrigado, você me ajudou. Hoje eu não vejo mais sentido em continuar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tá tudo bem, velho. Tem um mentorado incrível, por exemplo. Esse eu vou até falar o nome, o William. Mentorado incrível, cara. Ele é um cara que ele gosta do presencial, ele curte o presencial. E a gente fez um trabalho maravilhoso ali, ele renovou na mentoria e tal, bateu o resultado que ele queria, teve resultado pra caramba e tal. Só que ele tá no momento da vida dele que ele tá mais focado em coisas presenciais, em coisas dele, assim, sabe? Não tá no momento de. Ele não quer, é a visão do cara. O cara me mandou um áudio, irmão, 3 minutos, só me agradecendo. Só me agradecendo. Eu falei pra esse cara, fique em paz, velho. Por quê? Eu sempre falei isso pro Gustavo. A gente, cara, se um dia você falar assim, pô, Luiz, cara, te escutei até aqui, cara, agora vamos só trocar ideia sobre amizade e tal, mas, pô, negócios não faz sentido. Cara, de boa, não tem problema. Porque eu alinhei, lembra, eu alinhei isso com você no começo. Porque eu já perdi a amizade por conta de negócio, e eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, amigo é isso, negócio é aquilo, beleza? Beleza. Então, sempre falei negócio, né, enfim, dark side e tal, pô, se não fizer sentido, cara, você chega em mim e fala, não faz sentido e tá tudo certo. Faz sentido? Pô, vamos pra cima, vamos ver. Então, eu vejo que ou a pessoa, ela é assim mesmo e, tipo, não sei se é a forma que ela vê o mundo, ou talvez uma forma egoísta ou algo assim. Ou se é falta de consciência do tipo, caralho, eu não pensei em fazer isso. Pode ser. Pode ser. Eu não acho que não possa ter essa possibilidade. Mas, antigamente, eu tô expondo isso porque, cara, eu tô expondo isso porque se eu visse um vídeo desse, de um cara que passou por essa experiência, eu tenho certeza que várias pessoas já passaram. Eu não ia ter ficado tão chateado quando eu fiquei com várias coisas. Hoje eu não fico mais, mas eu fiquei muito chateado com várias situações. Então, o que eu faço hoje na internet é basicamente expor coisas que talvez ninguém queira falar, mas com a intenção clara de tipo assim, velho, alguma pessoa vai passar por isso. Eu passei, eu não tinha um vídeo pra ver em relação a isso. Talvez exista, eu não tenha visto, né? Acontece. Mas eu faço questão de falar. Você não me respondeu, você passou por uma situação assim já? Eu não sei, não tô te pondo. Acho que, não sei. Eu acho que. Acho que.
Não, eu não sei mesmo, tá ligado que eu não sei, né? Ou, Não? não. Você pode falar só, tipo, ele corta daí qualquer coisa, a inicial, sei lá. Cortar, hein, velho? Quer falar? Eu não lembro. Eu acho que Com... eu acho que daquelas questões de plataforma, sabe? Lembra que eu te falei? Ah, tá, recente. Recente. Ah, ok, Que do justo. tipo assim, que É que eu não sei o quão próximo você era da pessoa. próximo. De Ah, dar eu mentoria. não De sabia. dar Você mentoria. não me falou que você era próximo assim, você só mandou. Eram treinadores que eles estavam na Dark, Não, inclusive eu entendi, dei mentoria pra eles, entendi. e eles resolveram participar de negócios que são similares. O que eu não considero como concorrência, porque volta naquilo. Negócios diferentes, Você só queria que o cara falasse com você. é isso. É só... É só, É igual eu falei com você, né? exato, exato. Eu só queria que o cara te falasse, pô, irmão, obrigado por tudo que você me ensinou, tô entrando num novo projeto daqui, que ele é muito parecido com a Dark, mas assim, vou seguir adiante na minha vida, aprendi com você, vou colocar isso pra vender o que eu vou vender no produto, tá tudo bem. Entendi. Mas, e tipo assim, eram pessoas que eu dei mentoria, sabe? Entendi. Eu dei mentoria. Tipo assim, volta naquilo, eu ensinei pro cara muito. É só um cara, obrigado, tamo É, junto, tô é, te avisando que eu vou fazer isso é. e é nóis. Só que é curioso, sabe? Porque aí, quando eu tive esse pensamento, se tem uma coisa que você me ensinou muito, é às vezes você engolir e pensar, e eu sempre falo isso pra ela, Hum. será que eu tô com o meu ego muito inflado? Justo, claro. E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu tava viajando, que eu fui dar o curso lá, fui dar as aulas, mas aquilo me chateou, velho. Me chateou, velho. Me chateou. É, cara. O que você falou é legal. É uma faca de dois gumes, velho, isso aí, porque assim, ó, eu não sei exatamente o, o quanto que isso é maturidade e o quanto que isso é sucesso. Por quê? Novamente, é transparência, né, 200%. Eu, cara, graças a Deus, desde que eu entrei no digital, cara, desde 22, eu nunca faturei menos de 6 dígitos no mês, desde 2022. Então sempre fomos muito consistentes. Talvez em alguns momentos com uma margem maior, outros momentos com uma margem menor, mas sempre tivemos um faturamento que propiciou ter a vida que a gente tem. Só que, quando eu abri a mentoria, ela deu muito certo também. E virou um produto muito bacana ali, né? Tipo, múltiplos 6 também e tal. Não era 7 dígitos ainda por mês e tal, mas eram múltiplos 6. E às vezes eu me preocupava com algumas coisinhas. Tipo, o cara tipo, era meu mentorado, vai lá e abre uma mentoria. Ficava, pô, chateado, ficava puto com isso e tal, não gostava e tal, etc. Eu acho que faz parte. Uhum. E eu ficava nessa, pô, será que é meu ego e tal? Mas entrava aquela questão, pô, o cara tá pegando meu material. Até que ponto é meu ego também, né? Então tinha muito disso. Só que hoje, aí que eu tô. Essa reflexão que eu tô trazendo pra gente. Eu não sei se é sucesso, ou se é maturidade, ou são os dois. Porque hoje, eu olho, foda-se. Aí eu não sei se é porque, graças a Deus, o negócio cresceu tanto que, tipo, insignificante. A pessoa pode abrir o que ela quiser. Tipo, é como se você tivesse, sei lá, a rede do Madeiro e o cara abriu um hambúrguer ali, tipo, uma lanchonete. Você vai falar, beleza. Tipo, não desmerecendo, mas, tipo, o Madeiro não tá preocupado. Entendeu? Tem isso. Aí eu não sei se é sucesso. Eu não consigo ver que isso é maturidade necessariamente, porque eu acho que a maturidade não viria sem isso. Eu acho que a maturidade é quando você olha pra esse aspecto e você fica chateado, chateado pela pessoa. Isso em primeiro lugar. Não Aham. de que a pessoa poderia reduzir a sua margem de venda. Ok. Eu acho que entra nisso. Eu acho que a Pode ser. maturidade é quando você não pensou no dinheiro. Você pensou que você simplesmente queria que a pessoa tivesse dado um obrigado. Sim. Vou seguir meu caminho e é isso. Obrigado por tudo. Que é o que falta de fato. Não, perfeito. Bom, eu acho que a ideia do vídeo era basicamente a gente trazer um pouco sobre esse viés. E é um tema, cara, que eu acho que ele não é um tema viral, Não é. mas é um tema que, se você pegar e realmente entender, meditar em cima, vai evitar muita dor de cabeça, muito conflito, muita frustração. E provavelmente o caminho para você crescer vai ser muito mais limpo, claro e autossuficiente. Eu acho que essa palavra é a melhor de todas. Autossuficiência. Porque eu acho que hoje, com o mercado atual, considerando que a gente está falando para treinadores, profissionais da área da saúde, o mercado atual está crescendo cada vez mais longe de estar saturado, mas a maioria das pessoas oferta exatamente a mesma coisa. Então eu acho Sim, que sim. a gente vai chegar num ponto em que as pessoas vão comprar, elas já fazem isso de maneira inconsciente, mas vai ficar cada vez mais claro que elas vão comprar pelo semelhante, pelo se sentir atraído pelo semelhante.
Então acho que, mais uma vez, a geração de comunidade é o que vai ser, já está sendo, mas vai ser um pilar fundamental na autossuficiência da consultoria. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então, Se inscreva, deixe um comentário, like. e é isso. Até a próxima. Até a próxima.